Olá, pessoal! Na receita de hoje, nós vamos fazer esse cuscuz temperado que é super gostoso e pode substituir a janta da família. Então, se gostar desse vídeo, deixa aquele joinha para ajudar aqui o canal. Eu agradeço a todos vocês e bora para a receita. Aqui eu tenho uma xícara de chá de flocos de milho. Eu sempre uso o flocão porque, na minha opinião, é melhor do que o flocos fino. E sempre depois que a gente hidrata, ele aumenta de volume. Por exemplo, aqui eu estou usando uma xícara de chá. Depois dele hidratado, ele aumenta para uma xícara e meia, mais ou menos. E como eu vou fazer ele temperado, ele também vai aumentar de volume. E essa quantidade é o suficiente porque aqui em casa só eu e minha filha que gosta de cuscuz assim temperado. E como eu sempre falo, o que é bom a gente indica. Não estou ganhando pela propaganda, mas eu uso sempre essa marca aqui, ó, a Novo Milho da fábrica São Brás e também a Dona Clara da Três Corações. Então, na minha opinião, são as duas melhores marcas de flocão. Se você encontrar na sua cidade, pode comprar sem medo, que ela é ótima. Eu vou colocar só um pouquinho de sal. Como esse cuscuz ele vai ser temperado, depois no final, antes de levar para cozinhar, eu vejo se o sal está do meu gosto. Aqui eu tenho a água natural e eu vou colocando aos poucos, porque as pessoas que nunca fizeram cuscuz, às vezes fica confusa sem saber a quantidade. Então, é isso mesmo, é melhor você ir colocando de pouquinho para chegar no ponto do que colocar muita água de uma vez e ficar assim muito úmido. Depois de você cozinhar, ele vai ficar parecendo mais uma polenta e não é isso que a gente quer. Percebe que ainda não está bom, está bem seco ainda, então eu vou colocar mais um pouquinho. Pronto, gente, está bom assim. Agora eu vou deixar ele descansar por pelo menos 15 minutos. Lembrando que quanto mais tempo ele fica hidratado, melhor vai ficar o cuscuz. Então, se você quiser fazer esse processo à noite, para você cozinhar o cuscuz no outro dia, vai ficar excelente. E normalmente, passados os 15 minutos, ele suga bem a água que eu coloquei. Então, se for necessário, a gente pode colocar ainda um fiozinho de água, eu sempre digo isso, antes de levar para cozinhar. Olha aí, pessoal, já passados os 15 minutos que a massa descansou, ela está perfeita, está ótima. Se houver essa necessidade neste momento, vocês podem colocar ainda aquele fio de água que eu falei para vocês, lembram, né? Então pronto, massa pronta, vamos dar continuidade na nossa receita. Aqui na panela eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga. Aqui eu tenho a linguiça calabresa defumada, ralada, usei aquela parte mais grossa do ralador e também eu ferventei ela por 1 minuto e meio. Eu faço esse processo de ferventar ela para poder diminuir a quantidade de sal e também normalmente essa linguiça calabresa ela é muito gordurosa. Aí no caso, se você não for ferventar, você não precisa colocar a manteiga. Você vai fritar ela na própria gordura dela. Coloca um pouquinho de pimenta do reino, lembrando que mesmo ela ferventada, ela ainda continua bem temperada. E agora eu vou deixar ela fritar até ficar levemente dourada. Agora eu vou colocar 2 ovos aqui para poder fritar. Agora eu quebro as gemas para poder ficar mais fácil para esse ovo fritar. Eu não posso mexer agora porque o ovo está bem molinho. Eu só vou fazer isso quando eu perceber que a gema já está um pouquinho mais durinha. Aqui eu tenho cebola bem picadinha, coentro e cebolinha, que pode ser substituído também pela salsinha. Agora eu só vou usar a cebola. Eu vou mexer até ela ficar quase transparente. Coloco o cheiro verde. E eu vou mexer só até ele murchar. Desligo o fogo, essa parte está concluída. Lembram da massa que eu hidratei do cuscuz?
Agora eu vou pegar essa mistura que eu acabei de fazer e vou colocar aqui. Mistura tudo muito bem misturado. Agora nós vamos cozinhar esse cuscuz. Eu vou usar essa cuscuzeira aqui, que ela faz porção única. Aqui eu já coloquei a água e eu sempre deixo a água pela metade, porque se a gente encher ela sobe muito vapor e aí não vai ficar legal, vai ficar parecendo polenta. Se você for usar aquela grande, né, que eu chamo tamanho de família, o processo também é o mesmo. Do mesmo jeito que eu fazer aqui, você vai fazer aí também. Agora eu vou colocar o bolzinho da cuscuzeira. Não tem nada aqui ainda, mas eu vou deixar a água ferver, só depois eu coloco a massa do cuscuz. A água já ferveu. Agora eu coloco a metade do bolzinho com a massa. Eu vou rechear com a mussarela, mas pode ser também o queijo coalho. Eu vou rasgar os pedacinhos e colocar aqui no meio. Se você usar aquela tamanho família, você vai colocar as fatias inteiras. Agora eu completo com mais massa. Coloco a tampa e deixo cozinhar essa daqui por 5 minutos. Se for aquela grande, é 10 minutos. Essa delícia já cozinhou. Agora eu finalizo com mais mussarela. Vou colocar a tampa novamente e só esperar a mussarela derreter. E é só correr pro abraço. Então essa foi a receita de hoje. Esse cuscuz maravilhoso, muito macio e muito saboroso. Espero que vocês gostem e se gostarem não esquece de deixar aquele joinha amigo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchauzinho!